à igreja um pouco da minha experiência e vou falar um pouco também dessa mensagem. Amém? Ezequiel 37. Eu vou começar lendo, vou ler do versículo 1 até o versículo 9. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. E então me disse: Profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem. E houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito. Profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. A igreja pode se assentar. Aleluia. Sobre essa palavra, Deus ele sempre vai nos ensinar a mantermos a fé, a esperança, nos períodos de tribulações, desertos e vales. Mas algo muitas vezes passa desapercebido no meio dessas situações. Nós sempre acreditamos que Ele vai fazer todo o trabalho. Ele vai dar início, Ele vai dar seguimento e vai concluir a nossa vitória. Mas nós esquecemos que nós temos que fazer a nossa parte também, né? Eu aprendi muito cedo na presença de Deus que muitas das vezes vai ser 50-50. A gente vai dar 50% e o Espírito de Deus ele vai entrar com aquilo que é impossível, né? E muitas das vezes a gente esquece isso, a gente coloca toda a responsabilidade em Deus. Senhor, eu preciso, e está aqui, eu te apresento o meu problema. E a gente espera que a provisão de Deus ela chegue para a gente, mas nem sempre é assim. Como a gente vê Ezequiel ele foi levado por Deus a um vale. E eu fico olhando, eu fico pensando, né, o quão desesperador é você se encontrar no meio de um vale de ossos. Um vale tenebroso, sem vida, por onde você passa, você só vê osso, só vê morte, só vê destruição. E muitas das vezes na nossa vida a gente se encontra num determinado vale desse, né? Muitas das vezes nós culpamos até o próprio diabo por ter levado a determinadas situações, só que nós esquecemos que Deus ele também nos leva, Ele nos prova em determinado momento da nossa vida. Todo cristão ele vai passar por um deserto desse na vida. Eu tive o meu, que perdurou por longos anos, até mesmo por rebeldia, por não querer se voltar para a casa de Deus. Mas algo que chama muita atenção é o fato de Deus mandar Ezequiel profetizar. E aí se enquadra a provisão de Deus, né? Então, a palavra de Deus hoje, eu pensando comigo, falei: Senhor, o que eu vou trazer para a tua igreja? E o que eu vou falar sobre a tua provisão? E a gente conhece tantas palavras que falam sobre a providência de Deus, mas e a nossa parte? Qual é a parte do cristão no meio da prova, no meio das orações por provisão? Qual é a nossa parte nisso tudo? É o profetizar. Deus ele fala claramente com Ezequiel: vai lá e profetiza sobre esses ossos secos. E eu me recordo de que anos atrás eu profetizei na vida do meu marido aqui. Eu conversando com a minha tia,
que a minha tia não é só minha pastora, ela é minha pastora aqui. No Rio eu tenho meus pastores lá e aqui ela é minha pastora. Então eu conversando com ela falava assim, uma vez ela falou sobre o profetizar. Você tem que profetizar na vida do seu marido, na vida da sua filha. E muitas das vezes eu não entendia o porquê. Por que eu tenho que profetizar? Por que eu tenho que falar algo em prol da vida de cada um deles? Porque aquele que vem primeiro à casa de Deus, aquele que se achega a Deus primeiro, tem a responsabilidade de levar isso a eles, né? Levar isso à família, levar isso à sua casa, ao seu trabalho. E a palavra de Deus hoje para a nossa vida é essa. Qual é o vale que você está passando? O que você tem necessitado na sua vida? O que você veio buscar nessa campanha durante todos esses sábados, desde 29/7? O que você tem pedido a Deus? Minha vida, o meu vale, ele terminou esse ano. Levaram-se anos para se concluir. E foi aquilo que ele estava falando, que complementou muito aquilo que eu li em casa, aquilo que Deus falava comigo. E eu falando com Deus, meu Deus, o que eu vou ter para passar? Eu tenho a minha vida como testemunho. Porque levaram-se anos até eu começar a me enquadrar na posição de Deus. Quantas vezes eu tropecei, quantas vezes eu caí, quantas vezes eu errei. Mas Deus, a palavra foi sempre a mesma. Você veio primeiro, então você vai profetizar. Então eu não sei o vale por qual você está passando. Eu não sei o que te trouxe à casa do Pai, o que te trouxe aos pés de Jesus. Mas eu quero te dizer o seguinte: Deus, ele nos incentiva a profetizar, porque ele vai entrar sim com a provisão na nossa vida, mas é necessário também que nós venhamos tomar posição daquilo que Deus nos deu, né? A minha tia sempre conversava comigo sobre fugir, né, do chamado de Deus. Tia, mas na minha igreja não tem pregador não. Mas é aquilo, Deus, ele te dá um chamado. Deus, ele te dá dons. O que você tem feito com eles? Ezequiel, ele era um profeta. Nós somos o profeta hoje. Nós temos muita coisa para trabalhar para Deus, né? Nós vivemos no meio de um vale de ossos secos, não só na nossa vida. Se nós olharmos para o mundo lá fora, se nós olharmos para tudo que está acontecendo, tudo isso também se torna um vale. E o que você tem feito? O que você tem trabalhado para Deus? O que você tem feito para Deus? É aquilo que eu falei para os irmãos, é 50-50. Você profetiza, você faz o que é possível. Na minha realidade, por diversas vezes, quando eu chamava meu esposo para poder vir à igreja, eu vou quando eu quero. Eu vou quando eu quiser. Até que chegou um dia que Deus, ele tratou com ele, mas a minha parte estava sendo feita. Muitas das vezes eu tropeçava, muitas das vezes eu errava, e Deus, pela sua infinita misericórdia, está aqui minha família hoje. Foi providência de Deus, foi provisão de Deus na minha vida. Então aquilo que eu tanto pedi, aquilo que eu tanto quis caminhar lado a lado com a minha família, com a minha casa, hoje ela se cumpre. Eu nunca na minha vida iria imaginar meu marido pegar o microfone para estar falando numa igreja. Como eu falei, a nossa igreja, a nossa denominação não tem pregadores, né? Nós somos evangelistas, nós não somos pregadores. Então, Deus, ele trabalha, a gente faz aquilo que é possível. O que é possível para você fazer hoje? É profetizar. Profetizar na vida daquele ente querido que você quer que caminhe contigo. É profetizar que a determinada doença, ela vai ter fim. Que Jesus, ele vai entrar com a cura. É o profetizar. Deus, ele hoje ele fala pra gente, profetiza sobre aquilo que tu quer mudança. O possível é a sua oração. O possível é você, de certa forma, colocar a mão e profetizar bênçãos sobre a vida deles, a vida dos seus entes queridos, profetizar bênçãos sobre o seu trabalho. Porque a provisão de Deus, ela vem quando você menos espera. Em janeiro desse ano, eu virei o ano numa vigília, dia 31 de janeiro, eu virei a vigília, entrei dentro da igreja e falei assim, Senhor, acabou pra mim. Eu vou pra casa da minha mãe, eu vou embora, eu vou abandonar tudo. Em janeiro começou uma nova vida pra mim e eu não sabia.
Eu estava aqui em janeiro, eu vim trazer minha filha aqui em janeiro. E o meu vale estava acabando. O meu vale de ossos secos estava acabando naquele mês e eu não sabia. Eu estava pronta para abrir mão de tudo, de casamento, de casa, de tudo que aquilo que Deus me deu. E Deus me falou assim, não acabou, está começando. E eu falei, meu esposo está aqui, é testemunha, eu falei para ele, eu não acredito que você está aqui de verdade, eu não acredito que você aceitou Jesus de verdade. E automaticamente o Espírito Santo falou assim, não é você que tem que ver, sou eu. Sou eu quem tem que ver. E quantas vezes você se ajoelhou para orar e quantas vezes você clamou pela vida dele e agora tu não acredita? Então é aquilo que eu falei sobre profetizar. Depois que Ezequiel ele obedece à voz de Deus, ele obedece e vai lá, estende a mão e profetiza sobre aqueles ossos secos, cada osso começa a se juntar com o osso. E o milagre ele vai acontecendo por etapa na nossa vida. Não é quando você quer. É quando você está pronto para receber aquilo que Deus te deu. Porque talvez se eu tivesse recebido isso antes, eu não daria o valor que eu dou hoje. Porque você conseguir salvar alguém da sua casa é algo que é quase impossível. Porque é do seu testemunho. Então, é algo que você... Mais uma vez eu torno a falar. Profetiza. Profetiza bênção sobre a vida dos seus filhos. Profetiza bênção sobre a vida do seu marido. Profetiza bênção sobre a vida da sua esposa, sobre a vida dos seus tios, sobre a vida dos seus sobrinhos. Foi isso que a minha tia pastora fazia na minha vida. E sem eu saber, muitas das vezes ela estava aqui intercedendo pela minha vida. Então a oração ela tem um poder de mover aquilo que a gente não enxerga hoje. Ezequiel ele teve a oportunidade de presenciar aquilo tudo em visão. Hoje a